Graça e paz, você que está chegando nesse vídeo também. Fica atento, porque de repente já foi. E o milagre de Deus está passando. Eu acho maravilhoso essa ideia de que Jesus, tem um texto na Bíblia que diz que Jesus andou por toda parte, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. O texto diz exatamente isso. Jesus andou por toda parte. Eu gosto especialmente dessa expressão de que ele passa. Jesus andou. Nem sempre Jesus para. Nem sempre Jesus para. Mas sempre Jesus para por alguém de fé. Nem sempre Jesus para. Quantas pessoas tinha ao redor de Cristo na época dele? Quantas multidões em vários pontos da Galileia, de Cafarnaum, da Judéia, de Israel. Quantas pessoas ao redor de Cristo? Multidões de 5 mil, 15 mil, 20 mil pessoas. Grupos de 100. Quantas pessoas? E eu sei que Jesus fez muito mais do que está escrito na Bíblia. Eu sei. Está escrito isso. É o último versículo do livro de João, diz que Jesus fez muito mais coisa do que está escrito nessa Bíblia. Ensinou muito mais coisa. Eu sei disso. Veja, não eram as multidões que chamavam a atenção de Jesus. É claro que ele olhava para as pessoas da multidão e ele, diz o texto, que Jesus olhava para elas com compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Nós temos aqui um grupo de pessoas. Ainda seremos uma multidão, mas nós temos um grupo de pessoas. E Jesus olhava para os grupos, ele olhava para as pessoas, ele olhava para as multidões e ele tinha um só sentimento. Elas são como ovelhas sem pastor. Como é que você acha que Jesus está olhando para você nessa manhã? Ele olha para mim, olha para você e vê assim, puxa, ela precisa de direção. Ele precisa de direção, precisa de um pastor, precisa de um guiar. Mas Jesus nem sempre parava para todo mundo. Ele não parava para todo mundo, mas ele parava para quem cria. Ele parava para quem tinha fé. Quem tem fé faz Jesus parar. Quantas pessoas tem no mundo de hoje? Alguém sabe? 3 bilhões de pessoas no mundo? Só no Brasil são 200 milhões de pessoas. Meu Deus, quanta coisa séria acontecendo nesse mundo. Guerra em Israel, guerra em Gaza, guerra na Ucrânia, guerra na Crimeia, na Rússia, guerra na África, guerra entre tribos, guerra entre povos. Guerra é uma coisa séria. Quantas pessoas com fome? Quantas pessoas sem casa? Sem teto? Quantas pessoas doentes? Num mundo de trevas. Quantas necessidades? Quantas crianças sendo violentadas, sequestradas? Mulheres sendo vendidas como escrava sexual para diversas partes do mundo. Jovens, adolescentes. Tem coisa grave acontecendo no mundo. Quantas pestes, pandemias, epidemias no mundo. Quanta gente feliz, quanta gente triste. Mas sabe de uma coisa? Deus nunca está ocupado demais que não enxergue um coração com fé. Ele para tudo. Aliás, deixa eu dizer uma coisa de Deus, para mim e para você. Na verdade, Deus não para nada. Porque nós, seres humanos, nós somos assim. Nós temos que parar de fazer alguma coisa para fazer outra. Sim ou não? Assim somos nós, limitados. Qualquer ser fora Deus tem que parar de fazer uma coisa para depois fazer outra. Sabe qual é um dos nomes mais lindos de Deus? El Shaddai. O que significa El Shaddai em hebraico? Todo-poderoso. Significa que ele não para de dar atenção a quem sofre lá em Israel ou na faixa de Gaza. E ele não para de atuar lá, ele não para de atuar na África, ele não para de atuar na Filipina, ele não para de atuar na Inglaterra, no Japão, e tampouco deixa de olhar para você e vir aqui na Rua Caçaquera atuar na sua vida, na minha vida. Deus não para. Ele faz lá e aqui ao mesmo tempo. Ele faz na minha e na sua vida ao mesmo tempo.
Por isso ele é Deus, El Shaddai. Deus não pode algumas coisas, Deus pode todas as coisas. Ele pode te entender, Ele pode te ajudar, Ele pode te salvar, e Ele pode te transformar, Ele pode te dar uma nova vida e uma nova história, se tão somente você crer. Amém? Amém. João capítulo 2, versículo de número 1, nós vamos ler aqui o versículo até o versículo 11. Está aqui projetado na tela, para quem não tem Bíblia, não se preocupe. Oi, meu amor? Para quem gostaria de ter uma Bíblia, não trouxe Bíblia, é só levantar a mão, alguém vai pegar uma Bíblia de doação lá atrás e a gente vai entregar para você. Se alguém quer ter uma Bíblia, alguém não tem Bíblia e gostaria de ter uma, é só levantar a mão, por favor. Tá, uma Bíblia aqui, ó. Por gentileza, alguém pega uma Bíblia lá atrás para o seu João. Uma Bíblia lá atrás e traz para o seu João aqui na frente. Obrigado, queridos. Muito bem. De qualquer maneira, o texto está projetado no telão. João 2, Evangelho de João, capítulo 2, verso 1. Vamos ler até o 11. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também estavam ali e tinham sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, diga, acabou o vinho. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele mandar. Ali perto havia 6 potes, 6 talhas de pedra, 6 tanques de pedra, do tipo usado pelos judeus para purificações cerimoniais. Em cada talha, em cada pote, em cada peça daquela cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água, e encheram até a boca aqueles tanques. Verso 8, então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa, ao mestre de cerimônia. E assim eles fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam o bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor vinho até agora. Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou a sua glória a seus discípulos, e os seus discípulos creram nele. Da água para o vinho. Já ouviu essa expressão? Né? Como é usada essa expressão? Quando você ouviu essa expressão pela primeira vez, em que contexto você ouviu? O que estava acontecendo quando você ouviu a expressão da água para o vinho? Será que foi uma mudança de comportamento de alguém? Sim. Meu Deus, de repente você estava numa festa de casamento, como aqui, e alguém na festa estava falando de uma outra pessoa que vivia uma vida ruim, não muito boa, ou uma vida terrível, na área financeira, na área moral, na área familiar, na área material, e de repente a pessoa teve sua vida mudada para melhor, para uma coisa muito positiva. E aí você está lá conversando na festa e alguém diz assim: puxa, a vida daquela pessoa, completem. Você já usou essa frase? Você já se olhou no espelho
e pensou isso? Puxa, como a minha vida mudou da água para o vinho. Alguém já disse isso a seu respeito? Fulana, menina, sua vida mudou da água para o vinho, hein? Rapaz, o que aconteceu com você? Por quê? Porque sua vida mudou da água para o vinho. Talvez você, como pessoa de negócio, alguém olhou para você e disse: meu Deus, o que aconteceu no seu negócio, no seu comércio, no seu empreendimento, que mudou da água para o vinho? Ou de repente alguém olhou para o teu carro e sabia que você dirigia lá uma carroça. E de repente você chega naquele lugar e os amigos ou a família olham para você: o que aconteceu? Por quê? Porque seu carro mudou da água para o vinho. Enfim, nós podemos usar essa expressão, e essa expressão tem exatamente o seu nascedouro nesse texto. Mudar da água para o vinho é possível? Se é possível água virar vinho, acredite, qualquer coisa pode mudar. Nós estamos lendo um texto da Bíblia. A Bíblia é um texto que se recebe por fé. Nós estamos lendo um texto a respeito de Jesus. As coisas a respeito de Jesus a gente recebe por fé. Mas isso pode ser só uma história. Se você acredita que é só uma história, assim será. Não vai ter muita interferência na sua vida. Não vai ter muito impacto positivo na sua vida se para você isso é só mais uma história. Então assim será na sua vida. Só mais uma história. E talvez você não tenha como provar grandes mudanças na sua vida, grandes transformações na sua vida. Se para você, por exemplo, a Bíblia é um livro escrito por homens, assim será. Porque você crê assim. E a forma como você crê, assim será. Ali, a Bíblia é só mais um livro, escrita por os mesmos homens. Não sou eu que vou tentar convencer você do contrário. Eu não posso. O que eu posso? Respeitar você, mesmo que você vá viver coisas limitadas. Porque quem não crê pela fé que esse livro é o livro de Deus, não prova o poder que ele tem. Por outro lado, aqueles que recebem a Bíblia como palavra de Deus são capazes de provar o poder que ela tem. São capazes de ter situações da sua vida transformadas da água para o vinho. São capazes de ter a sua própria vida transformada da água para o vinho. Quem recebe a Bíblia como palavra de Deus pela fé, são capazes de terem as suas vidas alinhadas, transformadas, como num passe de mágica. Só que não é mágica. Quem faz mágica são os feiticeiros. Deus não é feiticeiro. Deus é Senhor do universo e da terra. Foi Deus que disse: haja água. E foi Deus que disse que a água seja transformada em vinho. É o mesmo Deus que disse: haja luz, e houve luz. Não há coisa impossível para o Todo-Poderoso. Agora, Deus, no seu governo poderoso e espiritual, escolheu fazer coisas maravilhosas na vida de quem crê. Ele não tem que provar nada para mim. Deus não tem que provar nada para você. E Deus não faz sinais miraculosos para convencer você de que Ele existe. Porque Deus existe. E para Ele isso basta. A incredulidade de um mundo tenebroso não muda o fato de que Deus existe. E um dia todos os olhos verão que Deus existe. Vai ser inevitável. Aí não vai ser uma questão de fé. Vai ser uma questão real. Porque Jesus Cristo voltará, infalivelmente Jesus Cristo voltará. Ele veio uma vez, nascido de mulher,
e ele voltará a segunda vez como homem maduro, não mais a criancinha indefesa, nascida na manjedoura, num lugarzinho simples. Não, ele voltará como o rei do universo. Jesus não vem agora nascido como um bebezinho que não sabe muito como se alimentar. Não, Jesus volta como um homem, Deus poderoso. Ele vai voltar. E diz o texto bíblico que todos os olhos o verão. E aí não vai precisar de fé. Mas sabe de uma coisa? Para alguns, pode ser que será tarde demais. Mas ainda não é tarde demais. Aleluia. Essa manhã você pode escolher crer em Jesus. Para mim e para você não é tarde demais. Mas pode ser que um dia seja tarde demais. Nós vivemos um mundo tenebroso. Nós vivemos num mundo de trevas, de pessoas com as suas mentes obscurecidas. Por isso elas não se importam com Deus. Se você quiser saber por que você não frequenta uma igreja, a resposta é que a sua mente está entenebrecida. Essa é a resposta. Me desculpa por dizer a verdade. Aliás, eu nem sei se eu deveria pedir desculpa, porque eu sou um pregador da verdade. E a verdade é que aqueles que não estão na igreja, eles estão vivendo no mundo de trevas e estão longe de Deus porque estão com as suas mentes entenebrecida. É um mundo de trevas tanto quanto as pessoas estão nas trevas. Por ocasião do nascimento de Jesus, o profeta Isaías diz que Jesus seria chamado de a luz do mundo. E quando Jesus chegou, ele se chamou de luz do mundo. O profeta disse: a região de Naftali e de Zebulon, Galileia dos gentios, o povo que jazia, que estava sentado, que estava envolto em trevas, raiou-lhes uma grande luz. Essa grande luz é Jesus. Mas a Bíblia diz que o povo estava em trevas. Porque todo mundo que não anda com Jesus, anda nas trevas. Não tem meio termo. Não tem meio caminho. Não tem como andar na luz de vela, aquele lusco-fusco. Luz a meia vela. Não tem. Ou você anda na luz e junto da luz, que é Jesus, ou você está nas trevas e anda nas trevas e tem a mente entenebrecida. Não tem meio termo. E Deus não tem problema com isso. O que as pessoas estão fazendo com as suas próprias vidas? Como elas estão vivendo sua própria vida? Mas Ele ama você. E Ele continua estendendo a mão para você todo santo dia. Acredite, todo santo dia Ele estende a mão para você. E Ele espera. Que coisa linda. Um Deus que pode qualquer coisa, estende a mão e espera. Um Deus que poderia obrigar você a crer nele. Ele não obriga você e eu a crermos nele. Ele estende a mão e espera que você pegue nela. Eu não sou adepto das estátuas que homenageiam os santos, mas eu gosto da expressão do Cristo Redentor do Rio de Janeiro. É um Cristo de braços abertos. Vai chegar a hora em que o Cristo vai fechar os braços, não vai estar mais de braços abertos. Mas enquanto o braço estiver aberto, você pode correr para o abraço. Enquanto o braço de Cristo estiver aberto, você pode correr para o abraço. Mas um dia esse braço vai abaixar e não vai ser mais tempo, não vai haver mais tempo para correr por abraço de Jesus Cristo. Não vai mais, vai encerrar o tempo. Para quem crê vai encerrar, e para quem não crê também vai encerrar. Então a minha oração e a minha expectativa em Deus, na fé, é que todos nós corramos para os braços abertos de Deus, em Jesus. Nós vivemos num mundo de trevas, mas não se engane, tem dois tipos de trevas. E hoje você vai enxergar uma treva que talvez você não enxergasse. Existem dois tipos de trevas. Existem as trevas das coisas más. O que são as trevas das coisas más? As trevas das coisas más são as coisas mais horríveis que você pode ver nesse mundo acontecendo. Fome, pestilência, doença, abuso, escassez,
falta e necessidades absurdas de moradia, de roupa, de comida, de alimento, de água, guerras, homicídios, assassinatos, estupros, violência, assassinatos horríveis. Tudo que você pode ver neste mundo de mal é o lado sombrio das trevas. É o rosto mais cruel das trevas. Tudo que é ruim, você não está errada. São trevas. Você não está errado, são trevas. É um mundo de treva mal. Mas eu quero jogar luz nessa conversa de hoje nossa. Existe uma outra treva que são de coisas boas. E esse é que são os maiores problemas. As trevas das coisas boas. O que são trevas de coisas boas? Dinheiro. Treva de coisa boa. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. É por amor ao dinheiro que se mata, que se rouba, que se corrompe, que se destrói, que se trai, que se rasga contrato, que se mente, que se engana, é que se deixa enganar. É por amor ao dinheiro. O dinheiro em si não é nada, mas é treva. E é uma treva boa, porque o dinheiro é capaz de fazer muita coisa boa, tipo comprar alimento para muitas crianças famintas no mundo. Mas o dinheiro também pode ser uma treva boa, levar as pessoas, as famílias, os negócios, os comércios, os casamentos, a ética, a moral para o buraco. São trevas de coisas boas. Sexo é bom, mas pode virar treva de coisas ruins. Escravidão, prostituição, fornicação, traição, infidelidade. Aquilo que é bom pode se tornar uma treva de coisa boa. Alimento pode virar treva de coisa boa. Comer é bom, mas comer demais até explodir vira glutonaria. É um pecado capital. Trabalho é bom, produz o pão nosso de cada dia, mas pode virar treva de coisa boa, pode me afastar de Deus, pode me afastar da palavra, pode me afastar da comunhão, pode me afastar da verdade, pode me afastar da minha ética, do meu conjunto de valores, das minhas crenças sobre Deus. Aquilo que é bom pode se tornar mal para mim. E aqui nós temos um texto que tem uma coisa muito boa que pode se tornar má. Primeiro, vamos colocar os pingos nos is. No versículo 4, que você leu comigo, diz assim, versículo 4 diz, respondeu Jesus, mulher, a minha hora ainda não chegou. É interessante que o autor, João, quando ele começa a escrever esse texto aqui, ele diz o seguinte, no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. Era um casamento. Se existe uma coisa que mulher gosta, é de casamento. E eu não entendo as mulheres, elas vão lá para ver a noiva. Houve um tempo que eu achei que elas fossem para ver o noivo. Mas não! As mulheres vão no casamento para ver a noiva, o véu, o buquê. Eu não sei se elas vão lá para se lembrar de 300 anos atrás, quando elas se casaram, ou se elas vão lá para o inveja. Deixa eu ver que buquê eu vou usar o melhor no meu. Deixa eu ver o buquê dela, porque eu vou fazer maior. Eu não sei, é tudo brincadeira, obviamente, mas as mulheres vão no casamento para ver a noiva. A estrela do casamento é noiva. Se existe um lugar que mulher gosta de estar, é no casamento. Tem coisa linda. Homem não, homem vai para o casamento esperando a festa. Se a mulher chegar em casa e perguntar, você viu o vestido dela? Ah, ela estava de vestido? Mas se você perguntar o que serviram
na festa do casamento, ele vai dar a lista completa e vai dizer: a bebida estava quente. Eu estou errado em tudo isso, né? Pela risada de vocês, eu devo estar errado. Maria não era diferente. E eu gosto do texto que diz o seguinte: no terceiro dia houve um casamento em Caná de Galileia, a mãe de Jesus, diga forte, a mãe de Jesus. O autor é o Espírito Santo, não é João. O autor da Bíblia é o Espírito Santo. E o autor da Bíblia, Espírito Santo, através de João, escreveu: a mãe de Jesus estava lá com seus discípulos. Na verdade, a mãe de Jesus estava praticamente em todo lugar, atrás do seu filho Jesus. Ela tinha gestado o sujeito por 9 meses. Nasceu do ventre dela, Maria. Mas eu preciso colocar os pingos nos is. O autor chama a mãe de Jesus como de fato ela é, mãe de Jesus. Porém, quando você começa a olhar no verso 4, no início do verso 4, o escritor diz que a mãe de Jesus chegou para Jesus e disse: olha, acabou o vinho deles. E aí Jesus olha carinhosamente para a mãe dele, e ele não diz assim: mãe, não chegou a minha hora. É importante que você olhe para isso, por quê? Porque nós estamos chegando perto de um ambiente de milagre nesse ponto. Nós estamos chegando perto de um ponto de milagre. E é necessário que você concentre a sua energia no ponto de milagre. Os pingos precisam ser colocados nos is. E o pingo que Jesus coloca aqui é importantíssimo. Talvez você tenha lido essa história, ouvido essa história, mas não prestou atenção nisso. O autor João, pelo Espírito Santo, chama a mãe de Jesus de mãe de Jesus. A mãe de Jesus estava lá. Mas quando a própria mãe vai até Jesus e diz: ele acabou vindo da festa, Jesus olha carinhosamente para ela e não chama ela de mãe. Nenhum texto da Bíblia, nem católica, nem protestante, nenhum texto da Bíblia chama Jesus de mãe. Ele olha para ela carinhosamente e diz: qual é a palavra que ele usa? O que está escrito aqui? Mulher. Por quê? Por que ele não chamou ela de mãe? Por que ele chamou ela de mulher? Aqui, nesse ponto, Jesus deixa muito claro a mesma declaração, porque veja só, o capítulo 2, verso 1 começa dizendo que no terceiro dia, diga isso. No terceiro dia. Então veja que é um dia que está acontecendo chamado de terceiro dia. Jesus vinha viajando, encontrando as pessoas, e aqui ele está num tal de terceiro dia. Nesse terceiro dia aconteceu um monte de coisa. Nesse terceiro dia aconteceram várias situações, vários encontros. Por exemplo, Jesus encontrou Filipe nesse terceiro dia. Eu acredito que Maria já estava por perto. Sério mesmo. Porque quando convidaram Maria para o casamento, também os discípulos foram convidados, Jesus também foi convidado. E é o mesmo terceiro dia. E nesse terceiro dia está acontecendo um monte de coisa. E uma das coisas que aconteceram nesse terceiro dia foi que Jesus encontrou Filipe. E o texto diz aqui no capítulo 1 que Filipe conhecia um cara chamado Natanael. Natanael era amigo de Filipe. E quando Jesus encontrou Filipe, Jesus mudou a vida de Filipe da água para o vinho. Aliás, irmãos, Jesus não é só aquele que transforma a água em vinho. Jesus é aquele que transforma as vidas da água para o vinho. Ele pode transformar a sua. Não importa a situação, ele pode transformar a sua. E ele encontrou Filipe e transformou a vida de Filipe da água para o vinho. Nunca mais Filipe foi o mesmo. Nunca mais. Eu posso entender. Porque desde que Jesus me encontrou, a minha vida nunca mais foi a mesma. Porque ele me encontrou. Porque ele escolheu marcar um encontro comigo. Sabe por que você está aqui nessa manhã?
Porque Ele escolheu marcar um encontro com você. Você não está aqui porque você veio à vontade. Deus tramou as coisas para que você estivesse aqui. Glória a Deus. Sabe por que você está assistindo esse vídeo? Porque Jesus tramou esse encontro com você. Agora, o que Ele pretende com você? Transformar sua vida da água para o vinho. Aleluia. Ele transformou Filipe tanto, que Filipe pensou, não posso deixar meu amigo de fora dessa. É tão lindo quando as pessoas convidam pessoas, não é não, gente? Nós estamos nesse trabalho aqui, eu espero que você convide outras pessoas. Tem gente aqui que veio pelo convite. Eu espero que você leve mais folheto para convidar mais gente. Filipe foi tão transformado pelo encontro com Jesus, que ele falou, não posso deixar meu melhor amigo de fora. Vou chamar Natanael. E ele chamou Natanael, e Natanael veio para conhecer Jesus. E quando Jesus disse para ele uma coisa que só Deus sabe, do tipo, eu te vi debaixo da figueira. Jesus diz isso para ele. Pô, como que Jesus viu? Ele não tinha WhatsApp, não tinha drone sobre a figueira naquela época, mostrando a localização, não tinha GPS, Natanael não carregava um telefone Android ou iOS com um localizador Google, com Google Earth, não tinha naquela época. E como é que Jesus viu Natanael debaixo da figueira? Porque ele é Deus. Jesus parece que não é. Jesus é Deus. E ele olhou para Natanael e disse, eu te vi debaixo da figueira. Natanael, outro, mais um, que quando Jesus encontra, a vida do sujeito é transformada da água para o vinho. E Natanael fez uma declaração. No capítulo 1, verso 49, Natanael disse, depois que Jesus, está aqui ó, depois que Jesus encontra Natanael, trazido por Felipe, e fala que viu ele debaixo da figueira, Natanael só tem uma coisa a declarar. Mestre, tu és o Filho de Deus, e tu és o Rei de Israel. Mudou. Agora deixa eu dizer por que a vida de Natanael mudou da água para o vinho. Porque quando ele estava conversando com Felipe, antes de encontrar Jesus, ele debochou de Jesus. Natanael havia debochado de Jesus, porque Felipe chegou e disse para ele, eu encontrei o Cristo, eu encontrei o Messias. E Natanael perguntou, mas de onde ele é? Ele falou, ele é de Nazaré. E Nazaré tinha uma má fama. E Felipe disse, ele é de Nazaré. Aí Natanael debochou e disse, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Olha como a declaração mudou da água para o vinho. Agora que Jesus encontra ele e tem um impacto na vida dele, qual é a declaração dele? Mudou da água para o vinho. Ao invés de pode vir alguma coisa boa de Nazaré, Natanael diz algo de espantoso. Ele diz, mestre, tu és o Cristo, tu és o Rei de Israel. A forma da gente falar, quando Jesus encontra a gente, muda da água para o vinho. E sabe, eu acredito que Maria ficou sabendo disso tudo. E é importante a gente pôr o pingo no i, porque Natanael disse, diga comigo, mestre, tu és o Cristo, o Rei de Israel. Tu és o Filho de Deus, o Rei de Israel. E Maria, quem era nisso tudo? Quem era nisso tudo? Jesus chama Maria e coloca ela num lugar onde a gente precisa entender. Mulher. Ele não chama ela de mãe, ele chama ela de mulher. Naquela hora, Jesus não se coloca numa condição de filho, porque Natanael disse que ele era o Filho de Deus. Jesus não é o filho de Maria, Jesus não é o filho de José. Jesus é o Filho de Deus. Glória a Deus. E quem é Maria nisso tudo? Maria é uma mulher. Maria é uma discípula de Cristo, que teve a graça
de carregar Jesus por 9 meses no seu ventre. Glória a Deus. Mas como Jesus se refere a ela carinhosamente, não desrespeitosamente, Jesus coloca os pingos nos is e diz: eu sou o mestre, eu sou filho de Deus, eu sou o rei de Israel de fato. Aleluia. E Maria é uma mulher. Porque se nós não colocarmos os pingos nos is, a gente não recebe o milagre da fonte certa. O milagre somente o Cristo, Filho de Deus, Rei de Israel, Mestre poderoso, pode fazer. Glória a Deus. Se você precisa de milagre, a fonte é Jesus. Eu creio. Posso ouvir amém? A fonte de todo milagre é Jesus. E Maria sabia disso. Jesus olha para ela e disse: mulher, o que tenho eu contigo? O que ele está dizendo? Ele falou: nós não temos nada em comum, mulher. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu não tenho nada em comum com você. Eu sou Deus, você é um ser humano. Eu sou o filho de Deus, você é uma mulher. Eu sou o rei de Israel, você é uma mulher. Eu sou o mestre, você é uma mulher. Embora você tenha uma graça de ter me carregado, mas você é uma mulher. Embora Maria tenha uma graça de carregar o Salvador no seu ventre, Maria é uma mulher. Diga: Maria é uma mulher. Maria é uma. E Jesus quem é? É o mestre. Jesus quem é? É o Filho de Deus. Jesus quem é? É o Rei de Israel. Jesus quem é? É aquele que, se você crer, fará milagres na sua vida. Aleluia. Maria sabia que Jesus era o Rei. Maria sabia. Nós precisamos tratar Jesus do mesmo jeito que Maria tratava. Se você olhar no texto, Maria fala para os caras que pegaram o pote com água, o tanque com água. Maria virou para aqueles caras e disse: faça tudo que ele disser. Não é tudo que eu disser. Eu não tenho poder nenhum. Eu não tenho autoridade nenhuma. Eu só sou uma mulher. Eu só sou mais uma discípula de Cristo. Faça tudo que ele disser. Por quê? Porque a fonte do milagre está na mão de Jesus. Aleluia. O canal de milagre passa somente por Jesus Cristo. Diretamente por Jesus Cristo. Nós precisamos botar esse pingo no i. Amém, queridos? Amém. Somente Jesus pode realizar milagres. E é isso que Maria disse: faça tudo que ele mandar. Está posto o pingo no i? Sim ou não? Quem é Maria? Apenas uma mulher. Discípula de Jesus igual eu e igual a você. Quem é Jesus? O Mestre, Filho de Deus, Rei de Israel, Todo-Poderoso. Amém? Agora, que milagre Jesus fez no casamento? É sério que você achou que Jesus só transformou água em vinho? Sério? Fala para mim, vai. Vamos aqui bater um papo. Abre o jogo. É sério que você achou que Jesus só transformou água em vinho? Não, Jesus transformou água em vinho na vida de todos que estavam no casamento. Todos que estavam no casamento provaram do poder transformador que Jesus tem. Por quê? Porque ali tinham 6 tanques que os judeus usavam nas purificações cerimoniais. Isso é importante. Eram 6 tanques, ou 7, eu não sei. 6 tanques que eles usavam para purificação cerimonial. Tem muita gente vivendo uma fé cerimonial. Tem muita gente vivendo uma fé ritual. Não é uma vida, é uma fé de cerimônia. É uma fé de, eu vou de vez em quando na igreja, eu tenho até uma Bíblia, eu até faço algumas orações, algumas rezas. É uma fé cerimonial. Não é uma fé que transforma da água para o vinho, que aconteceu na vida de Filipe, que aconteceu na vida de Natanael, que aconteceu na vida de André, que aconteceu na vida de Pedro, que aconteceu na vida de Paulo, que aconteceu na vida dos discípulos de Cristo, de Bartolomeu, de Timeu, de Judas, na minha, na sua. Deus não quer que a gente tenha uma fé do tipo cerimonial.
Deus não quer que você tenha um relacionamento com Ele do tipo tradicional. Deus não quer que você tenha uma relação com Ele do tipo ritual, vazio, que provoca vazio. Tem muita gente dentro de igreja que está vazia, feito aquelas talhas, não tem nada dentro. Tem muita gente que é usada para cerimônia, mas que dentro não tem nada. Pelo menos não tem nada de valioso, nada de eterno. Jesus não quer que a sua vida fique vazia e você perambulando pela essa vida tradicional. Deus não criou você e a mim para a gente viver uma vida vazia, ou tendo de todas as coisas bonitas desse mundo, ou as coisas boas deste mundo somente. Deus não quer que você tenha uma fé religiosa, uma fé tradicional, mas vazia, morta, cerimonial. Uma fé oca, uma fé passageira, uma fé morna, uma fé sem vida, uma fé sem alegria verdadeira, profunda, uma fé sem paz, uma fé que não muda o interior, uma fé que deixa oco por dentro. Deus não quer que você seja um praticante, um seguidor oco. Deus não quer que a gente seja um ritualista oco, frio. Não! Ele vai mandar encher sua vida de água, e quando sua vida estiver cheia de água, Ele vai transformar em vinho. Porque esse é o plano de Deus para a nossa vida. É um milagre de transformação interno e poderoso por dentro. Deus deseja que você tenha sensações de alegria, de paz e de perdão. Deus quer que você entenda que com Ele vai te levar para a eternidade, e que enfim você vai ter significado. Jesus mandou: encha de água essas talhas. Estão aí jogadas, empoeiradas, vazias, sem nada. Só serve para cerimônia, mas que não muda a vida de ninguém. Encha de água. Encha de água. E encheram de água. E é aqui que mora o milagre. É neste ponto que mora o milagre. Primeiro, só Jesus faz milagres de transformação da vida. Ninguém mais. As pessoas podem ficar mais bem educadas, mas não transformadas. As pessoas podem mudar de carro, mas não de coração. As pessoas podem mudar de casa, podem mudar de escola, podem mudar de faculdade, podem mudar de trabalho, mas mudar de vida somente Jesus Cristo. Trazer paz interna no lugar onde há medo. Trazer vida no lugar onde há falta de esperança e sensações de morte, dúvidas. Só Jesus. Então Jesus é aquele que diz: peguem essas talhas, peguem esses tanques e encham eles de água. E o milagre mora aqui. Eles obedeceram. Quando você crê e obedece, faz o que Jesus diz, sua vida pode mudar. Pode mudar. E aí o milagre está pronto para acontecer. E Jesus, quando enche de água, Ele transforma em vinho. Por que vinho? Porque primeiro que o vinho é um símbolo do sangue de Cristo naquela cruz. Jesus morreu naquela cruz para perdoar os seus pecados, para te dar uma nova vida, para apaziguar por dentro, para limpar a sensação de culpa, de pecados aqui dentro, do vazio interior. Jesus derramou sangue para que você e eu fôssemos perdoados. Jesus derramou sangue para fazer da minha e da sua vida uma nova vida, livre do pecado, cheia de vida, cheia de cheiro, cheia de cor, cheia de sabor, porque o vinho é assim, ele tem cor, ele tem cheiro e ele tem sabor. Se a sua vida está sem cheiro, sem cor, sem sabor, vem para Jesus, porque Ele transforma aquilo que não tem cor, aquilo que não tem cheiro e aquilo que não tem sabor em algo saboroso, cheio de cor e cheio de cheiro. Se a sua vida cheira a pecado, vem para Jesus, porque pelo sangue Ele pode dar um novo cheiro para a sua vida. Cheiro de ética, cheiro de amor, cheiro de perdão, cheiro de paz. O vinho tem cor, o vinho tem sabor e o vinho tem cheiro.
Fica de pé comigo agora, por gentileza. Quero abençoar você que ficou comigo até agora nesse vídeo e dizer que Deus, através de Jesus, pode trazer este milagre da transformação, se você permitir e se você crer. Vem estar conosco aqui na Igreja Apex. Deus te abençoe.